Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boston Ciências e neste vídeo de estatística vamos falar sobre média ponderada. Bom, no vídeo passado vimos o que é a média aritmética simples, uma medida de tendência central bastante comum, que é a soma de todos os valores dentro de uma distribuição dividida pelo número de observações, e está aí a formulinha da média aritmética simples. E o que é a média ponderada, que também é um tipo de média aritmética? A média ponderada ela é um pouquinho diferente da média aritmética simples, porque na ponderada cada valor pode ter um peso distinto, ou seja, vai ter uma importância diferente. Já na média aritmética simples, todos os valores contribuem com o mesmo peso, todos têm a mesma importância. E uma observação importante, se todos os pesos forem iguais, na média ponderada você vai ter um valor que é igual à média aritmética simples. E como é que eu calculo a média ponderada? A gente calcula fazendo um somatório das multiplicações entre valores e seus respectivos pesos. E no final a gente divide pelo somatório dos pesos, não dos valores. Aqui na lousa aparece a fórmula para vocês. Então, valor 1 vezes peso 1 mais valor 2 vezes peso 2 mais valor 3 vezes peso 3 e assim sucessivamente até o último, dividido pelo somatório dos pesos. Quando é que eu uso a média ponderada? Quando um dos valores ou alguns dos valores tiverem importância maior do que outros valores e você precisar calcular uma média aritmética. Vejamos alguns exemplos de cálculo então. Probleminha número 1. Vamos calcular a nota média aritmética final de um aluno numa disciplina escolar, considerando as seguintes menções. São 2 provas, um trabalho e uma avaliação final. A grande sacada aqui é que as provas número 1 e 2 têm o mesmo peso, elas têm a mesma importância. Cada uma delas, vamos supor, lida com uma certa quantidade de matéria que o aluno estudou, então elas têm a mesma importância. Já o trabalho, ele é mais importante, ele vai englobar o conhecimento adquirido nas 2 provas, então ele vai ter um peso um pouco maior, peso 2. E a avaliação final vai ter peso 3, ela vai ser mais importante do que as provas ou do que o trabalho. Como é que eu calculo a nota média final do aluno nessas condições? Bom, primeiramente, eu vou calcular uma média aritmética simples aqui, para a gente ver qual que é a nota do cidadão. E depois a gente faz o cálculo da média ponderada e a gente compara os valores. Lembrando que o aluno ele vai ser aprovado se a média dele, final, for igual ou maior do que 7,0. E a pergunta é, ele está aprovado com essas notas que foram fornecidas? 8,5 na prova 1, 7,5 na prova 2, 5,5 no trabalho com peso 2, 6,5 na avaliação final com peso 3. Vamos lá para a lousa e vamos fazer esse cálculo. Bom, então, vamos calcular uma média normal primeiro. Na média normal, basta a gente somar os valores, 8,5 mais 7,5 mais 5,5 mais 6,5. E dividir isso pelo número de notas, que são 4 notas. Tá? Fazendo esse somatório aqui, 1, 2, 28. Então vai dar 28, que dividido por 4 vai dar 7,0 cravadinho. Então, com a média aritmética simples, o aluno estaria aprovado. Mas as provas e os trabalhos têm pesos distintos, então essa não é a média aritmética real dele. Vamos calcular a média aritmética real. Deixa eu limpar isso aqui. Então é o seguinte, na primeira prova ele tirou 8,5 e ela tem peso 1, então 8,5. A segunda prova ele tirou 7,5, também peso 1, então a contribuição dela é 7,5. Já no trabalho ele tirou 5,5, 5,5 e peso 2, então 5,5 vezes 2, 11. E na avaliação final ele tirou 6,5, só que tem peso 3. 6,5 vezes 3 é 18, mais 1,5, 19,5. Agora a gente vai somar esses valores todos. 5, 10, 15. Vai dar 46,5. 46,5 somatório. Vamos dividir esse número. Por quanto? É por 4? Não, não é pelo número de notas, não é pelos valores, é pelos pesos que a gente divide na média ponderada. Os pesos são 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7. Então a gente vai fazer 46,5 dividido
por 7. Vamos puxar uma calculadora e fazer a conta. 46,5 dividido por 7, 6,64, arredondando. Muito bem, então a média do cidadão, 6,64, levando em consideração a média ponderada. Nessas condições, o aluno não está aprovado, ele foi reprovado. Então veja que tem uma diferença entre usar a média ponderada e a média aritmética. Legal. Deixa eu limpar aqui o quadro e vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Cálculo do preço médio de aquisição de ações de uma companhia ao longo do tempo, fracionado em 3 negociações, 3 compras. Então, o cidadão, todo mês, vai ali na Bolsa de Valores, abre o home broker e faz uma compra de ações. Na primeira compra, foram compradas 100 ações a R$ 25 cada. No mês seguinte, o cidadão comprou 65 ações a R$ 28. O preço da ação subiu um pouco, ele comprou menos ações. Na terceira compra, foram 160 ações a R$ 24 cada. O preço caiu, ele comprou um pouco mais. A pergunta é, qual é o preço médio final? Então, na média, quanto foi pago por ação? Será que a gente soma os valores das compras e divide pelo número de compras? Ou será que a gente tem que levar em consideração quantas ações foram adquiridas em cada negociação? Isso é o espírito da média ponderada. Vamos de novo fazer os dois cálculos, média aritmética normal e depois a ponderada, que evidentemente é a técnica correta aqui. Então vamos lá para a lousa e vamos primeiramente tirar a média aritmética comum. Então, se eu simplesmente pegar os preços das ações, R$ 25 mais 28 e a última que foi 24, somar e dividir pelo número de compras, que foram 3 compras, eu vou obter quanto? Vamos fazer a conta aqui, puxar a calculadora, a gente não errar, e aí a gente faz 25 mais 28 mais 24 dividido por 3, 25,66, a gente pode arredondar para 25,67. Então, seriam 25,67 ou 25,67 reais, preço médio. Tá? Esse preço médio é importante para o cidadão saber se ele tem lucro ou não em determinados momentos do investimento dele. Mas será que esse preço médio está certo? Não. A gente não levou em consideração as quantidades de ações que foram adquiridas em cada compra. É muito importante. Ele estaria certo se o cidadão tivesse comprado uma ação em cada um dos preços ou quantidades iguais de ações em cada preço. Lembra da regrinha no comecinho do vídeo? Se os pesos forem iguais, a média ponderada é igual à média aritmética simples. Não é o caso. Foram adquiridas quantidades diferentes de ações em cada compra. Então, vamos calcular a média ponderada e descobrir qual foi o preço médio de aquisição destas ações. Então, a gente vai lembrar que na primeira compra, a R$ 25 ele comprou 100 ações. Na segunda compra, a R$ 28 foram adquiridas 65 ações. E na terceira e última compra, o preço caiu para 24 e ele adquiriu 160 ações. Tá? Fazendo as contas, 25 vezes 100 dá 2.500. 28 vezes 65. Vamos fazer aqui na calculadora para a gente não errar. Então, 28 vezes 65 dá 1.820 ações. Então, as R$ 1.820. Beleza. E a última compra, 160 ações a R$ 24, dá R$ 3.840. Então, R$ 3.840 gastos. Total. Vamos somar isso aqui tudo? Então, vai dar 0, 0, 0, 4, 5, 6, mais 1, vai dar 81 aqui. R$ 8.160 no total. Bom, qual que é o preço médio? Preciso dividir isso daqui, dividido por quanto? Pela quantidade de ações que foram adquiridas, que são, nesse caso, os pesos. Tá? Então, a gente vai fazer a seguinte conta. São 100 ações mais 65 mais 160. São 325 ações no total, certo?
Então a gente vai dividir 8.160 por 325. E aí a gente vai descobrir o preço médio. O preço médio é, portanto, de 8.160 dividido por 325, R$ 25,11, fazendo um arredondamento para duas casas decimais. Então, RS 25,11, ou seja, não é 25,67, é um preço relativamente abaixo, vários centavos abaixo, o que, em uma grande quantidade de ações, acaba fazendo diferença entre ter lucro ou prejuízo. E é assim que a gente faz esse cálculo de preço médio usando a média ponderada, média aritmética ponderada. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!